Ó, de acordo com a FEBRASGO, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, as vulvovaginites, inflamações na vulva e no órgão genital feminino, representam uma das queixas mais frequentes em ginecologia, principalmente por causa do corrimento vaginal. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o ginecologista e obstetra, Dr. Fabiano Serra. Doutor, seja bem-vindo ao nosso Santa Receita. Obrigado, Biane. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Eu que agradeço. Doutor, vamos explicar para as pessoas o que são as vulvovaginites? Vamos, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que vulvovaginites são alterações, muitas vezes inflamatórias, outras infecciosas, tudo que pode causar alteração ali na vulva ou vagina. Vulva é a parte externa da mulher e vagina é a parte interna, tá? Então, se acontece alguma infecção, por exemplo, que estimule a produção de corrimento, esse corrimento vai ser um tipo de vulvovaginite. Então é por isso, as pessoas ficam um pouco de dúvida. Então seria o corrimento? Seria o corrimento. De uma forma geral, seria o corrimento. E existem alguns deles específicos que mais acontecem, doutor? Existem sim. 90% dos corrimentos, Biane, são devidos a 3 infecções comuns. A vaginose bacteriana, a candidíase vulvovaginal. A candidíase todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Porque é um corrimento que acomete, assim, 75% das mulheres pelo menos uma vez na vida. Então, muitas já vivenciaram com certeza em casa e já sabem do que se trata a candidíase. E o terceiro mais comum, que aí sim é uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, que é a tricomoníase. Esses são os 3 principais tipos de corrimento. A vaginose e a candidíase não são sexualmente transmissíveis, tá? A vagina da mulher, ela tem uma flora que é bacteriana e fúngica, e isso é natural. Por algum desequilíbrio dessa flora que existe ali, pode haver um hipercrescimento de alguma dessas populações, seja bacteriana ou seja fúngica. Se acontece isso, acontece o corrimento. Quais são os sintomas? A gente tem até um cardzinho com sintomas. Vamos falar sobre eles. Quais são os sintomas, doutor? Vamos lá, existem vários sintomas e isso vai depender um pouco do corrimento. Mas um fluxo aumentado, né, vaginal, mudança de aspecto, então coloração principalmente, e às vezes odor. O odor fica cheirando muitas vezes a peixe podre, a depender do tipo de corrimento. Pode ter desconforto durante a relação sexual, pode dar coceira, pode dar vermelhidão. Tem mulheres que incham, que ficam edemaciadas na parte externa, na vulva. E várias outras coisas que podem acometer, né? Então, se a mulher começa a perceber que tem uma alteração desse fluxo e que tem algum incômodo ali, acho que vale a pena procurar o ginecologista. Pode ter alteração urinária também, tem mulheres que queixam de dor ao urinar, dor pélvica, desconforto pélvico, tudo isso também está relacionado ao corrimento. E quais são as causas, doutor? Quando que isso acontece em cada caso? Tá, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que muitas mulheres acham que tem corrimento patológico e, na verdade, não é. Né? Então, isso é um ponto, assim, eu recebo muito no consultório mulheres que chegam, que falam, tá estranho, tem alguma coisa errada, e, na verdade, não. É simplesmente uma variação natural do corrimento ao longo do ciclo da mulher. Sim. Então, mulheres que estão na idade fértil e que menstruam normalmente todos os meses, que não tomam pílula anticoncepcional, por exemplo, elas têm alterações desse fluxo cíclicas, de acordo com o ciclo menstrual. Então, por exemplo, no período da ovulação fica mais filante, transparente. Na segunda fase do ciclo, que seria ali logo após a ovulação, o conteúdo é maior. Durante a gestação, isso pode ficar aumentado. Então, esses corrimentos são corrimentos normais. Normais. Quando que a gente vai pensar que houve um desequilíbrio da flora? Então, essa mulher tem que ter algum fator de risco, né? Geralmente, mulheres que fazem duchas vaginais ou que têm relação sexual sem preservativo também é um fator de risco. A falta de higiene local também pode ser uma das causas. Mulheres que têm diabetes, que têm alguma imunossupressão, alguma doença que tem o sistema imunológico um pouquinho mais deficiente. Antibióticos também causam? Antibiótico também causa, porque mata as bactérias que protegem a vagina. E ao matar essas bactérias que protegem, que são os lactobacilos, outras bactérias que estão ali podem crescer exageradamente e causar o corrimento. E, por exemplo, o estresse também ajuda ou não? Também. Estresse, alimentação, ou seja, tudo que é hábito inadequado realmente altera isso. Por exemplo, mulheres que vão para a praia, você já deve ter visto. Praia é quase que sinônimo de corrimento, né? Então, às vezes, fica muito exposta ao sol durante muito tempo e, às vezes, fica com o biquíni molhado durante muito tempo. O biquíni molhado, para fungo, é o que há de melhor, né? Então, calor, umidade, o fungo cresce numa velocidade muito grande. E por isso pode causar candidíase, por exemplo. A gente tinha, quando eu era criança, mais jovenzinha, minha avó falava muito assim de roupa apertada, né? Exatamente. Falava das calcinhas de algodão. Isso continua, não é, Continua, doutor? não só continua, como é super real, Biane. Na verdade,
O que a roupa apertada e a calcinha que não é de algodão faz? Ela abafa e cria umidade. Então é a mesma coisa do biquíni molhado, é a mesma coisa do calor da praia. Tudo isso faz o crescimento fúngico. Né? Então, por isso que às vezes usar calcinha de algodão, usar um vestidinho, roupinhas mais leves. Tem mulher que gosta de dormir sem calcinha também, isso pode ajudar bastante. Melhora nessa adequação da flora natural que a mulher tem. Para respirar, vamos dizer pra assim. Respirar. Doutor, e se, por exemplo, as mulheres hoje trabalham muito, né? E não dá para fazer uma higiene, sei lá, de 4 em 4 horas, que seja. Pode usar o lencinho umedecido, é uma boa levar ou não? Os absorventes diários, isso são positivos ou não? O que a gente não deve fazer? Olha, Biane, não existe uma regra, né? Eu acho que também a gente fala assim, não vai usar ou não pode usar, eu acho que não é o ponto. Porque tem mulher que é a única forma que ela tem, às vezes, de fazer a limpeza ali. Então pode usar sim, mas preferir os lencinhos, quanto menos cheiro eles tiverem, melhor é. Porque o cheiro também, só o fato de ter cheiro, ele pode causar alguma alergia no local. Então quanto menos cheiro, mais adequado. Se tiver a opção de lavar com uma duchinha, alguma coisa, sempre é o melhor, tá? Sempre é o melhor. E a outra coisa que você perguntou? Dos absorventes Dos diários. absorventes. Os absorventes também, eventualmente, vão poder ser usados, né? Se a calcinha vai sujar, ou, de repente, se tem mulher que não incomoda, leva uma calcinha extra e troca de calcinha no meio do dia, sabe? Isso seria até mais ideal do que usar o absorvente diário. Boa. E quais são os tratamentos, doutor? Porque quando a gente fala sobre isso, né, as mulheres têm, às vezes, até vergonha, receio de perguntar, de dividir e compartilhar isso em casa. Quais são os tratamentos? São muito complicados? São fáceis? Olha, a primeira coisa que eu gosto de falar é que corrimentos, muitas vezes, até nós erramos, nós que somos médicos. Então, a mulher vai ao ginecologista, para você ter uma ideia, 50% das vezes nós vamos errar que tipo de corrimento é. Então, a primeira coisa é não se medique, porque se a gente erra, imagina você que não conhece todos os tipos de corrimento. Com certeza. Né? Então, os tratamentos, eles envolvem, na grande maioria das vezes, ou um antifúngico ou um antibacteriano. Tá? Então, são tratamentos bem simples para os corrimentos, para as vulvovaginites únicas, né? Agora, tem aquelas mulheres que têm corrimentos de repetição, vulvovaginites de repetição. Esses casos, a gente tem que ter mais atenção, porque o tratamento vai ser um pouquinho diferente. Tá. Mas qualquer problema, ir sempre ao ginecologista na hora. Sentiu que tem alguma coisa que não tá legal, tá desagradável, vai. Sem dúvida. É isso aí. Temos perguntinhas, tá? Vamos lá. Ó, aí a Simone tá perguntando se teria algum exame para fazer para identificar, né, o tipo de corrimento ou que tipo de inflamação ela tem. E aí, doutor? Tem sim, e é muito interessante porque a gente vê muitos ginecologistas às vezes pedindo a cultura de secreção vaginal. E a cultura de secreção vaginal para identificar bactérias não é recomendada, porque às vezes cresce um monte de bactéria e na verdade não diz nada pra gente. Então o que a gente normalmente recomenda e preconiza? Que se faça um esfregaço. Então a gente pega essa secreção vaginal, coloca numa lâmina. A gente pode fazer um exame a fresco, que seria olhar essa secreção no microscópio, ou a gente pode mandar para o laboratório identificar o patógeno. A gente só vai usar cultura geralmente para fungos. Então quando a infecção é recorrente, e o que é infecção recorrente? Isso é interessante falar também. Mais de 3 infecções no ano. Então 4 ou mais durante o ano, a gente vai falar que são infecções recorrentes. E aí, nesse caso, a gente precisa de investigação adicional, como a cultura de fungos, por exemplo. Boa. A Jo perguntou o seguinte: de vez em quando acontece muita coceira na vulva. É sinal de alguma doença por dentro ou devido do cotidiano? Essa pergunta é interessante porque coceira, muitas vezes, todo mundo lembra e associa com candidíase. Mas a gente tem que lembrar que coceira, muitas vezes, pode ser simplesmente algo irritativo. Então, um lencinho umedecido ali com cheiro demais, às vezes o protetor diário, uma calcinha que não seja de algodão, tudo isso pode ser irritativo para a vulva e pode dar coceira. Então, para diferenciar se é algo irritativo ou se é algo de infecção interna da vagina, aí tem que consultar com o ginecologista, que vai passar o espéculo, que é aquele aparelhinho, o bico de pato que as mulheres conhecem, para abrir, para olhar lá dentro, para ver se realmente tem alguma coisa ali diferente da normalidade. Boa. A gente tem perguntinhas de WhatsApp, mas tem uma última aqui também no Instagram, deixa eu dar uma olhadinha. Ela perguntou exatamente isso, se tem a ver com corrimento, né, a Jane, e se tem tratamento. Então, Jane, já estamos respondendo para você. Um abraço para você. Temos de WhatsApp, vamos lá no nosso WhatsApp ver essa nossa perguntinha de agora. Vamos colocar, é da Luciane, de Bananal, São Paulo. Boa tarde, Santa Receita, Biane e doutor. Boa tarde. Gostaria de saber quais os riscos de ter corrimento ou outra infecção depois da gravidez. Como tratar? Tenho um filho de 7 anos e agora um com 3 meses, que acho que tá na fotinho dela do WhatsApp ali. E aí, doutor? Ô, Luciane, essa pergunta é bastante interessante porque pode haver corrimento sim,
Mas, em geral, não tem relação com a gravidez, nem com o pós-parto, já que tem bastante tempo, tá, Biane? Tem 3 meses já que seu bebê nasceu. Então, o tratamento agora, ele passa a ser basicamente o mesmo tratamento que a gente faz em uma mulher que é não gestante, ou uma mulher que está grávida, o tratamento ele é igual, ele não muda. Só os antifúngicos que têm algumas peculiaridades, mas que amamentando não tem problema nenhum. E quem está na menopausa, doutor, também corre esse risco de ter? Corre sim, e você falou uma coisa interessante, Abiane, porque existe uma coisa que é a vaginite atrófica na mulher pós-menopausa, que às vezes não tem secreção aumentada, não tem corrimento, mas a mulher se queixa de dor durante a relação sexual, de ardência, às vezes de coceira, simplesmente porque a vagina, com a queda dos estrogênios pós-menopausa, fica atrófica, fica mais fininha, ao longo do tempo ela vai até diminuindo o introito mesmo, a entradinha para a penetração durante a relação sexual. Então tudo isso faz com que ela sinta desconforto. E às vezes o tratamento nesses casos é só uma reposição hormonal local, alguma coisa hidratante também durante a relação sexual, já pode aliviar bastante. Bom, a gente tem mais uma perguntinha de WhatsApp, vamos lá para a nossa tela. Da Monique, de Cruzeiro, São Paulo. Boa tarde, abençoado programa. Eba, trabalho numa área fabril e faço uso do Enciclo, absorvente interno. Há problemas do uso dele? E aí, doutor? Olha, Monique, em geral a gente não tem muito problema usar o absorvente interno, desde que as trocas dele sejam frequentes. O que não dá é deixar o absorvente interno lá durante todo o dia de trabalho, né? Então, pelo menos a cada 4 horas ir ali trocar aquele absorvente, tá? Seria o ideal e o recomendado. O ideal e recomendado. E a gente também tem esses outros diferentes agora que usam também, que a mulher usa na época que ela tá menstruada. O coletor menstrual? O coletor menstrual, exato. E aí, doutor, o que a gente pode falar? Super recomendado. O coletor menstrual tem muitas mulheres aderindo. Ele é um copinho de silicone, tá, Biane? Então ele é um copinho de silicone que ele é bem elástico. A gente consegue apertá-lo com a mão. Então a mulher introduz realmente no período menstrual. O copinho ele tem uma capacidade de uns 80 ml, é uma quantidade até grande. Né? Então ele fica ali dentro da vagina e ele vai absorvendo. Na hora que ela tem uma possibilidade de ir até o banheiro, né? de fazer a higiene local, ela tira o copinho, lava o copinho e introduz de novo. Super simples, super seguro, e tem muita mulher aderindo isso, principalmente por conta da consciência ecológica. Sim. Porque os absorventes aí na natureza, eles não são biodegradáveis, né, e vão causando uma poluição a longo prazo. Então tem muita mulher optando por isso. Legal. A gente falou dos tratamentos, mas de repente, se a mulher está sentindo isso e vai deixando, pode evoluir para algo muito mais grave do que isso? Com certeza, Biane. Existem alguns corrimentos que são as cervicites, que eu não falei aqui especificamente na nossa conversa, mas que é quando eles acometem o colo do útero. E que são clamídia e gonorreia. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar. São doenças sexualmente transmissíveis e que, se a gente deixa ali e não faz o diagnóstico, isso pode subir para o útero, causar uma infecção dentro do útero, nas trompas e ovários. Isso pode causar, inclusive, uma dor pélvica crônica e até infertilidade. Então, existe, sim, risco de evoluir para outras coisas. E aí, nesse caso, doutor, como que é feito o tratamento? O tratamento, primeiro, tem que ser avaliado, fazer uma avaliação ginecológica mesmo, e o tratamento se faz com antibiótico. O tratamento é muito simples, Abiane. É por isso que a consulta ginecológica é tão importante. Sempre que perceber que algo tá anormal, tá esquisito, tem que consultar o ginecologista. Não tem discussão. Isso aí E fazer a rotina ginecológica pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano. Para averiguação mesmo, para ver se tá tudo bem mesmo também. E nesses tratamentos você chegou até a falar que pode acontecer de ter mais uma vez por ano, né? Isso. Isso é natural, então pode acontecer? Pode. Se for até 3 vezes no ano, tranquilo, normal. Se fizer uma 4ª vez no ano, já vamos falar que é recorrente, e aí a gente vai ter que investigar um pouquinho mais a fundo, ou fazer um tratamento diferente, ou pensar, será que não é fisiológico, eu estou tratando alguma coisa a mais? Será que não é infeccioso, e aí pode ser um alérgico, pode ser uma vaginose citolítica, que é um outro quadro mais específico que depende realmente do ginecologista. Então, tudo isso vai nos dizer também em pensar em outras hipóteses, né? Em pensar em outras causas para esse corrimento. Boa. A gente tem mais uma pergunta aqui que é bem interessante, que é do marido para a esposa. Vamos lá, é do Batista, de Goiânia. Boa tarde, a minha esposa sofre com esses problemas. Gostaria de tirar uma dúvida. Ela é diabética e o remédio que ela toma é muito forte e deixa a vagina muito ferida. Como ela pode resolver isso, doutor? Eu ia perguntar do diabetes para você. Olha, é interessante essa pergunta do Batista, porque eu não sei qual a idade da esposa dele, mas eu vi que ele é um senhor. Talvez seja uma mulher ali de meia idade também.
E às vezes não é nem o diabetes que está causando isso, viu, Batista? Às vezes ela tem um quadro já daquilo que eu já falei de vaginite atrófica, que acontece nas mulheres pós-menopausa e por isso gera desconforto. O que geralmente acontece com as mulheres que tomam remédio para diabetes ou que têm diabetes, o que é mais comum de aparecer no período fértil ainda, em mulheres que menstruam ainda, é a candidíase, tá? Porque açúcar também é uma delícia para fungo. E aí o excesso de açúcar no sangue, se a diabetes não estiver controlada, também pode fazer com que os fungos cresçam e desenvolvam candidíase. Se acontecer mais vezes, doutor, também pode significar, por exemplo, que a diabetes não está controlada? Pode. Que eu estou tendo outro tipo de reação, sei lá, o meu hormônio da tireoide está provocando isso, ou o meu estresse em demasia, pode significar essas outras causas? Tireoide nem tanto, mas o estresse sim, e a descompensação do diabetes sim. Então tem mulheres que às vezes descompensam o diabetes e vão demonstrar com corrimento vaginal ou vão demonstrar com infecção urinária, começa a fazer xixi demais. Então a gente começa a ter algumas percepções de que isso pode ser realmente uma descompensação do diabetes. Então é bom a gente ficar muito atento, ver se acontece mais uma vez, né, para poder fazer os tratamentos. Boa. O diretor falou que tem mais perguntas, doutor. Vamos lá, aproveitar. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar que tá aqui. Estamos aqui para falar bastante. Tá chegando da Renata de Cotia. Boa tarde, Abiane, doutor querido. Que bonitinha. Tenho 37 anos. Doutor, o uso contínuo de um protetor diário pode ser um fator para coceiras e corrimentos? Renata é paciente minha, tá? Operou comigo há 3 anos. Ó, Renata. Então, um beijo pra Renata, né? Mas a gente até falou do protetor diário já, né, Biane? Então, o protetor diário, sim, pode ser uma causa de desconforto. Tudo que abafa a vulva e a vagina pode causar irritação e pode causar, sim, corrimento. Então, evitar usar o protetor diário, pelo menos não 100% do dia, né? Então, dormir sem calcinha, deixar ventilar o máximo que der e usar calcinha de algodão também são fatores que vão prevenir isso aí. A gente também já ouviu, doutor, muitas pessoas falarem do banho que faz com vinagre. Isso é positivo ou não? Vinagre não, Abiane. Não, a gente né? tem algumas substâncias que a gente utiliza realmente. Então, a gente faz uso do ácido bórico em algumas situações, que a gente produz, inclusive, óvulos vaginais, que a gente pede para a mulher introduzir dentro. E a gente, em outras situações, a gente pede para fazer a ducha de bicarbonato de sódio. Mas isso são corrimentos específicos que dependem da avaliação médica para dizer se o tratamento é um ácido ou é uma base, né? Que seria o bicarbonato de sódio. Então você veja como as coisas podem ir para lá ou podem ir para cá. Depende do diagnóstico mesmo. Então o médico que tem que falar para você o que você tem que fazer em casa, não é? Exatamente. Porque às vezes eu fico vendo algumas perguntas e as pessoas falam, eu vou fazer um aceto, eu vou fazer um banho, mas quem que indicou? Então sempre espere o médico falar o que deve fazer para saber o tratamento. Mas tem um assento que eu posso dar dica para as pessoas que estão em casa. Então começou a incomodar, por exemplo, a consulta médica vai ser no outro dia ou vai ser daqui a 2 dias. Começou a incomodar, deu coceira, deu irritação, o que pode fazer é um chá de camomila e fazer banho de assento de chá de camomila, que isso às vezes alivia um pouco o desconforto. Perguntas? Então vamos, que a gente adora pergunta, doutor. Eu também adoro. Vamos para o nosso WhatsApp, então, a próxima pergunta da Gisele, de Itaquaquecetuba. Boa tarde, gostaria de saber se o remédio que tomo há 25 anos para epilepsia pode prejudicar o meu útero. E aí, doutor? Pergunta interessante essa da Gisele. Ô, Gisele, não tem nenhuma relação específica, tá, Biane? Então a gente não observa nenhuma relação dos remédios para epilepsia com o útero. Mas o que a gente sabe é que alguns antiepiléticos, eles podem interferir na atuação dos anticoncepcionais, tá? Então se você usa algum anticoncepcional, tem que ver se não existe nenhuma interação medicamentosa que possa tirar o efeito do anticoncepcional. Boa. E aí você vai acabar engravidando aí de surpresa. De surpresa. Vamos para a próxima pergunta. Da Justelice Dias. Boa tarde, Abiane e doutor. Eu tenho 60 anos e já fiz esterextomia. Eu posso comprar a pomada vaginal na farmácia e usar ou eu preciso consultar um médico? Justelice, a esterectomia... eu falei esterectomia. Não, mas é porque ela escreveu um pouquinho errado, mas tudo bem, é pra gente entender só. A esterectomia é a retirada do útero. Então, existem 2 formas da gente fazer esterectomia. Uma que a gente tira o útero inteiro e uma que a gente mantém o colo do útero. Tá? As 2 formas, a mulher fica bem, vida sexual fica normal, tudo ok. Em relação a comprar a pomada, não recomendo. Acho que a gente tem que descobrir o que você está querendo em relação à pomada. É corrimento? É ressecamento? O que está acontecendo para a gente entender o que você precisa. E isso tenho certeza, é essencial que você passe com o médico para te avaliar. Boa, a gente tem mais uma, da Ana de Guarulhos, São Paulo. Boa tarde, eu tenho 43 anos e hoje faz 15 dias que fiz HC. Retirei o útero desde então e estou com corrimento esbranquiçado. O que pode ser?
E aí, doutor? Ó, ela fez esterectomia também. Esterectomia também, retirou o útero. O corrimento, nesses casos, com 15 dias de retirada do órgão, né? Em geral, é um corrimento ainda cicatricial. A gente não se preocupa. 15 dias é muito pouco tempo, recente, né? É muito recente a cirurgia, né, Biane? Então, primeiro, você deve ter um retorno com seu médico pós-operatório. Isso aí, em geral, a gente marca para todos os pacientes que a gente faz cirurgia. Então, no retorno pós-operatório, você vai pedir para o seu médico te avaliar para ver se tem alguma alteração. Boa, doutor, muito obrigada. Biane, pela eu que agradeço. Pela visita ao nossa Santa Receita hoje. Obrigado. Venha sempre muito bem-vindo. Daqui 15 dias estarei de volta. Ai, que bom, minha gente. Ó, aproveita, segue o doutor lá. Eu sigo, sempre fico lendo todos os posts lá. @Dr. Fabiano Serra no Instagram. A gente também tem o Dr. Dr. fabianoserra.com.br no YouTube também. Doutor, seja bem-vindo sempre, viu? Obrigado, Biane. Sempre um prazer estar aqui com vocês.